para vocês, né? Quem é aqui que nunca teve problema na vida? Quem é aqui que nunca teve uma dificuldade ou uma barreira a ser transpassada? Apesar de nós sabermos que Deus pode resolver qualquer problema para nós, mas muitas vezes a gente fica esperando em Deus e ignoramos, se tornamos ignorantes. Ignorante não é um palavrão, não estou te xingando, não. A gente se torna ignorante porque a gente vai esquecendo e deixando de aprender certas coisas, apenas ficamos esperando em Deus e não tomamos atitudes junto a Ele para que a solução venha rápido para nós. Vou tentar te explicar quantas vezes eu te ensinei. Você muitas vezes fica esperando que Deus resolva para você e não se apercebe de caminhos que Deus abre para você resolver o problema, para você solucionar o problema. Deus abre portas, caminhos, coloca alguém na tua frente, coloca alguém para falar com você, expressar algo para você, para que você possa, em algum momento, sair dessa situação, sair desse problema. Eu sempre ouvi dizer que muitas vezes quem está no olho do furacão não consegue enxergar o caminho. Quem está ali no olho do furacão não consegue enxergar o problema, a dificuldade, quando muitas vezes alguém que está fora. Eu já me deparei com situações, alguém viu com problemas assim, muito difícil. Aos olhos humanos é difícil. E Deus nos dá, eu vou usar essa expressão para você, essa frieza de em algum momento você ter a palavra correta para ela, pastor, estava tão simples e eu não entendia, porque você está no olho do furacão, você só vê o problema. E quando nós estamos sabendo, quando Deus nos dá sabedoria, quando Deus nos dá discernimento de certas situações, por isso, meu irmão, nas suas orações, peça ao Senhor discernimento na sua vida. Peça a Deus discernimento, para que Ele possa abrir os seus olhos, abrir a sua mente, e você enxergar caminhos, enxergar soluções, para aquilo que em algum momento se apresenta diante de você. Diante da história que eu vou ler a você, uma história muito conhecida, diante de uma história que eu vou apresentar a você, que está relatada na palavra de Deus, a história de uma mulher que precisava de um milagre de Deus. Ela não tinha outra alternativa a não ser um milagre. Ela não tinha outra porta, outro caminho, a não ser Deus intervir. E Deus intervém através de um profeta na vida dela. Deus intervém na vida dela, e vou dizer para você, ela era crente. O marido dela era um cara crente, tanto a ponto que ele frequentava, ele era um discípulo de um profeta. Põe para mim, por gentileza, Rebeca, 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7, eu quero ler com você essa história que está relatada nesse livro de 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. Se acha que Eliseu não sabia que esse homem estava morto? Se Eliseu era praticamente o pastor dele. Eliseu sabia disso. Só que Eliseu não sabia da situação da casa dele. Entenda algo. Às vezes eu quero me colocar agora aqui, às vezes eu não sei tudo que passa na tua vida, eu sou o seu pastor, mas eu não sei de tudo que passa. Eu não sei o que você passou durante o dia todo. Eu não sei o que você passou, ou em alguma situação, ou que uma crise, ou alguma adversidade que a tua casa, lá no teu trabalho, a tua empresa, está passando. Se você não falar, Eliseu continuaria ali, sendo o profeta que sempre foi, mas se ela não vem, não tem solução. Não tem como Deus agir, ou melhor, ela veio pedir socorro, e ela diz: meu servo está morto, e o Senhor sabe que ele era seu servo e temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou àquela mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em tua casa. E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa,
Feche a porta atrás de você e de seus filhos. Derrame o azeite em todas aquelas vasilhas e ponha à parte os que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. E esses passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E aí o azeite parou. Então, ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse, vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus 2 filhos vivam do que sobrar. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, nós estamos diante de Ti, mais uma noite, ó Deus. Ó Senhor, eu sei que talvez muitos estão assistindo pela live, Senhor, porque não puderam chegar até nós. Mas aqui está, ó Deus, o Teu povo, aqueles que enfrentaram, Senhor, que conseguiram chegar, mesmo diante de dificuldades, depois de um dia cansativo de trabalho, e estão aqui. Ó Deus, que a fé deles os trouxe aqui nesta noite, ó Pai. E eu não sei o que eles precisam, eu não sei, Senhor, qual é a necessidade, eu não sei, Senhor, o que eles estão enfrentando, e eu somente sei que o Senhor tem respostas, o Senhor tem caminhos para abrir sobre a vida deles. Portas que irão se abrir, Senhor, e soluções virão para os teus filhos. Então, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, me usa mais uma vez, com o Senhor, com poder e autoridade. E que da minha boca, Senhor, nesta noite, Senhor, saia, ó Deus, através da Tua palavra, respostas para os Teus filhos. Caminhos sejam, ó Deus, abertos sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Nós oramos e Te pedimos para a glória do Teu nome, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Essa história já relatada do jeito que eu contei, do jeito que foi lido para vocês, talvez você possa pensar assim: pastor, mas é simples, ela foi lá, o profeta obedeceu, ela obedeceu o profeta e Deus operou milagre. Deixa eu dizer algo para você, muitas vezes não é tão somente assim. Deus tem essa forma de agir, e aí que você precisa entender, existem processos que nós precisamos passar para que o agir de Deus alcance a nossa vida. Lembra-se de uma palavra que eu dou a você: toda ação nossa aqui na terra, diante daquilo que pedimos a Deus, traz reação do céu para a nossa vida. A Bíblia nos ensina que se 2 ligarem na terra, se 2 concordarem acerca de algo na terra, será o quê? Ligado no céu. Então, nesta noite, eu quero mostrar para você, diante dessa mensagem, como proceder para alcançarmos de uma forma eficiente milagres, vitórias, conquistas, prosperidade sobre a nossa vida. Não adianta só apenas, me entenda, a expressão não é pejorativa, nem diminutiva, não é questão de só orar. A oração, ela já diz isso, orar com ação. Então não é só oração e pedir e clamar, ou ficar chorando, esbravejando contra Deus. Em algum momento na minha trajetória, havia uns pregadores que diziam assim: se revolte contra Deus, não aceite situações de calamidade, não aceite situação de miséria na sua vida, como se você em algum momento tivesse o poder disso, porque você simplesmente colhe aquilo que você planta. Se as suas atitudes forem atitudes de alguém derrotado, você vai viver uma vida derrotada. As suas atitudes determinam o que você vai colher amanhã. A semente que você lança hoje determinará o que você vai colher amanhã. Então, nesta noite, eu quero mostrar para você 7 atitudes para alcançar milagre. Fala para o teu irmão: a sua atitude vai determinar se o milagre vai chegar. Então, escute lá, olha a tela aí, 7 atitudes para alcançar o milagre na sua vida. E eu quero mostrar para você dentro dessa história. Porque ela obedeceu, mas existem coisas ali pormenores que nós precisamos entender. E a primeira coisa que eu quero mostrar para você, a primeira atitude é: identifique o problema. Coloca para mim, por gentileza, identifique o problema. Sabe, meus irmãos, não, mas o meu marido fez isso mesmo, então eu vou ficar assim como está. Identifica o problema.
Quando eu olho para essa expressão, identificar o problema, Marta e Maria, quando Lázaro estava doente, elas identificaram que havia um problema na casa delas, elas correram para Jesus. Elas mandaram um recado para Jesus. Essa mulher identifica que há um problema, e muito melhor do que identificar o problema, estava ali, e era um caos, os seus filhos seriam levados como escravos. É interessante que ela chega para ele, olha, alguém pode dizer assim, pastor, eu identifiquei o problema na minha vida, é financeiro. Porém, esse identificar que eu quero mostrar para você é muito mais profundo que isso. Entenda por que você está sem dinheiro. Muitas vezes você já se perguntou por que o devorador devora, muitas vezes, as suas finanças. Porque a gente tem se esquecido, você recebe salário em saco furado. Por quê? Porque você não repreende, porque você não dá legalidade a Deus, para Deus proteger. Dízimo protege. Vou até entrar nessa situação. Dízimo, ele protege. O dízimo, ele cerca o devorador. Deus vai dizer, por causa de vós eu vou repreender o devorador. O devorador não tem legalidade quando você é um dizimista fiel. Mas, pastor, eu conheço pessoas que são dizimistas e estão passando dificuldade. Vou dizer algo para você. Aqui a questão, muitas vezes, aí você saber gerir os recursos que chegam na sua mão. Eu conheço pessoas que são assalariadas, irmãos, e vivem bem melhor, vamos dizer assim, muito mais feliz. Que tem gente que tem dinheiro, mas ela tem dinheiro, ela paga as contas dela, mas ela não tem paz. Eu não estou nem dizendo, não é de ter paz porque as contas estão pagas. Ela não tem paz em nada. Ela não tem paz com nada. Ela não tem paz nem por conta do dinheiro dela, porque dinheiro não traz paz. Você está aqui me entendendo? Diga glória a Deus. Eu preciso entender qual foi o erro. Entenda por que você está sem dinheiro, sem recursos. Qual foi o erro que você cometeu, ou a situação que você enfrentou para passar por essa situação. Eu tive um tempo, eu sempre fui dizimista. Eu vou contar algo para vocês aqui, que talvez alguns mais antigos já ouviram. Certa vez eu morava aqui, na rua Manuel Correia, não é Manuel Correiarzão aqui. Essa aqui, obrigado, Emílio. A outra lá era Francisco Fernando Sampaio, estava confundindo. A Manuel Correiarzão aqui é a rua atrás da padaria, para vocês terem uma ideia. Eu morava aqui perto da igreja, dois quarteirão praticamente. E eu era obreiro aqui na igreja. Eu era conhecido como missionário Serginho. E aí então, eu não era ainda obreiro credenciado. Eu lembro que certa vez nós passamos uma dificuldade. Eu tinha saído do banco, logo eu arrumei, lembra? Eu não vou contar tudo, senão não dá tempo. Aí eu passei por um período e eu tinha arrumado outro trabalho, ganhava a mesma coisa, mas por conta de uma dificuldade lá, eu não aceitei ser o que eles precisavam ser, porque tinha desvio de caráter e eu não queria isso. Irmãos, por conta disso, eu regredi. Um exemplo hoje, se você ganhava 10 mil, eu fui ganhar 2 mil. Então, assim, foi assustadoramente uma ladeira abaixo. Mas Deus nos proveu em todo momento, sempre fui dizimista fiel. A pastora Ana começou a trabalhar. E ela ganhava praticamente ali aquilo que supria, ganhava o dobro do que eu ganhava. Então, a gente conseguiu equilibrar. Só que para equilibrar, naquele momento, passei uma dificuldade. Eu me recordo um dia que cortaram a luz da minha casa. Eu cheguei para tomar banho, não tinha. Eu tomei um banho gelado e vim para a igreja, porque naquela noite eu ia pregar aqui. Eu tinha compromisso de pregar naquele dia. Eu cheguei do trabalho e não tinha. E aí não dava para correr. Eu não vou ligar 1h30, 2 horas até ligar. Eu falei, vou tomar banho gelado, amanhã a gente resolve. Não tem o que fazer. Naquela época não tinha, a gente ficava assim preocupado com a internet, porque a internet era discada, né? Lembra-se disso? A gente fez. Eu vim para cá. Eu vim aqui. Então, quando a gente tem situações que fogem do nosso controle, eu tenho que entender. Eu entendo que naquele momento não era o devorador que estava com dificuldade, é porque as questões financeiras eu pagava certinho, mas deu aquela embolada. Passou 1 mês, 2 meses mais ou menos. Tudo se equilibrou. Tudo se equilibrou. E Deus me deu graça. E aí, continuamos. Deus nos abençoa. E aí eu quero dizer para você assim, nem tudo é o devorador.
eu sei que tem muitas vezes coisas que acontecem na nossa vida que não é o devorador. Deus permite para nos ensinar. Eu dependi daquele dia, eu fiquei na dependência de Deus. Porque se eu deixasse de vir aquele dia ministrar a palavra, eu não sei se era o louvor ou era a palavra, agora não consigo lembrar. Aquele dia da palavra era Mariana, estou tentando na minha memória, a Mariana ficou doente. Eu deixei a pastora Ana no pronto-socorro e vim para cá. E vim para cá para pregar aquele dia. E aí Deus traz a cura sobre a Mariana, a médica que atendeu, aí tem outras situações, mas eu não quero perder aqui, porque eu não quero falar de mim. Mas eu quero só mostrar para você que não é o devorador em algum momento, é Deus querendo mostrar para você. Olha que o Paulo vai dizer em sua carta aos Romanos, vai dizer assim, renove o teu entendimento, renove em algum momento. Ei, você não é dizimista? Ei, por que você não é dizimista? Renova o teu entendimento. A palavra de Deus me ensina. Renove o teu entendimento para que você experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. O problema daquela viúva era, apesar de ser pessoas que serviam a Deus, eles tinham dívidas, eles tinham compromissos financeiros, mas com a morte do seu marido, a única forma de pagar aquele momento as dívidas era com a vida dos seus filhos, que era isso, que era dessa forma que era pagar. Então ela fica sem saída. E ela então entende naquele momento que ela precisava clamar a Deus. Ei, fala para o teu irmão, todas as vezes, fala para ele, todas as vezes que você precisar, não se esqueça, clame a Deus. Então, a primeira atitude é identifique o problema. Aonde está o problema? O problema dela era financeiro. O problema dela, ela não tinha recursos. O marido estava morto. A segunda coisa que eu quero mostrar para você. Seja sincero com Deus e com você mesmo. Olha que o versículo, eu vou ler aqui para você, para ela não tirar a tela para você ali. Versículo 2, ele vai dizer assim. Versículo de número 2. Eliseu pergunta para aquela mulher, o que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem na tua casa. E ela respondeu, esta tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Eliseu não tinha imediatamente na sua mente a solução para o problema daquela viúva. Mas ele responde com uma pergunta, o que farei por você? Em outras palavras, Eliseu estava dizendo, meu Deus, o que eu posso fazer por essa mulher agora? Porque a grande verdade é, quando você tem um problema e você vem diante de um homem de Deus, você quer uma resposta imediata, você quer uma solução imediata. E aí cabe a nós, como homem de Deus, cabe a você, como homem de Deus, olhar e analisar e fazer sempre a tua oração silenciosa. Eu imagino que Eliseu faz a sua oração silenciosa, apresenta diante de Deus, né, aquele momento, rapidamente, porque para nós aqui é rapidamente, mas eu creio que está uma cena. O que o senhor tem de solução para mim? O que o senhor pode falar para mim? E escute com atenção, é uma atitude sábia, agir com sinceridade diante de Deus. Porque muitas vezes a gente tem pessoas que querem enganar Deus. Deus, eu estou aqui, o Senhor não tem dó de mim, essa situação minha. Enquanto muitas vezes você não diz para Deus, Deus, eu estou nessa situação porque eu fui desobediente, porque eu errei, porque eu fui por um caminho errado. Quantas vezes, irmãos, dá vontade de tirar a cinta para alguém quando ele diz assim para mim, pastor, eu sei que eu estou errado, mas eu fiz desse jeito, isso aqui. Você sabia que estava errado, por que você fez? Por que é que você fez? Não dá vontade de tirar a cinta? Você que é pai, não dá vontade de tirar a cinta? Fala a verdade para mim. O filho diz assim, pai, eu sabia que estava errado, mas eu fiz assim mesmo. Eu sabia que era errado, mas eu peguei. Eu sabia que era errado, mas eu fiz. Quantas vezes? Eu sabia que era errado, mas eu roubei. Não dá vontade. Você tem vontade. Se você tem, sei lá, uma cinta, os mais antigos, os mais violentos, você tem um pedaço de pau, dá vontade de dar uma paulada na cabeça, assim, para colocar entendimento. Para abrir a cabeça e colocar entendimento. Então, muitas vezes a gente quer chegar diante de Deus, Deus, o senhor não tem dó de mim? E eu perguntei, mas quando eu te ensinei o certo, você não fez. Quando eu te ensinei o certo, você não fez. É importante você ser sincero diante de Deus.
Não é errado em algum momento você ter uma insegurança. Não é errado esse tipo de insegurança de você, desde que você se apegue a Deus, buscando a Ele, buscando resposta diante dEle, buscando segurança diante de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, se você quer milagre na tua vida, nunca perca diante de você o desejo de buscar em Deus respostas. E sabe qual é a forma disso? Orando. Amanhã tem culto de oração. Se você tem algo que muitas vezes é difícil, você precisa, é importante isso para você, eu vou dizer para você, vem buscar a Deus em oração. Fala para a pessoa do seu lado aí, vamos orar mais? Eu costumo dizer que a sinceridade, ela é um espelho para você. A sinceridade, ela tem que ser algo transparente, que você consiga se ver diante da sinceridade. Seja sincero, seja honesto com as suas coisas. Então essa mulher, ela foi sincera diante do profeta. Eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Eu não tenho. Ela começa, eu não tenho nada. Mas escute com atenção, a terceira atitude que eu quero mostrar para você. Ofereça para Deus o que você tem em mãos. Ofereça para Deus o que você tem nas suas mãos. A viúva não tinha muita coisa. Ela tinha apenas uma botija com azeite. Mas diante da pergunta do profeta, ela poderia responder, Senhor, eu não tenho nada. Não, porque ela poderia olhar assim, por que eu vou falar uma botija, um pequeno vaso de azeite, diante do que eu tenho para pagar? Então, isso não é nada. Esse azeite não vai me valer de nada. Ela poderia ter falado isso. É o que muitas vezes, a gente não tem nada, eu não tenho nada. Ele não perguntou 2 vezes para ela, mas você não tem nada para poder ajudar, não tem nada para fazer. É aí, ela já se antecipa, antes dessa segunda pergunta, ela antecipa. Ela diz assim, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. É um lamentável engano, quando a gente diz para Deus que a gente tem apenas um copo, que a gente tem apenas, eu tenho apenas uma casa aqui, é pequena, Senhor. É um lamentável engano, escute com atenção, nós devemos valorizar o que Deus tem colocado nas nossas mãos, aquilo que Deus já tem nos dado, por menor que pareça para nós, por menor que pareça diante dos olhos humanos, com pequenas coisas nas nossas mãos, com pequenas coisas que temos, Deus pode multiplicar. Escute com atenção, homens de Deus fizeram maravilhas tremendas quando tinham apenas uma coisa em suas mãos. Vou dizer para você, lá em Êxodo vai dizer que Moisés tinha um cajado em sua mão. E através desse cajado, ele abre o Mar Vermelho. E aquele povo passa em direção à terra prometida. Eu posso mostrar para você, em 1 Samuel, vai nos mostrar que Davi enfrenta o Golias. Ele tinha na mão uma funda e apenas algumas pedras. E com aquele material, ele vence o gigante Golias, que durante muitos anos afrontava o povo de Deus. Vou dizer para você, Gideão, ele tinha uma trombeta em sua mão. E foi com ela que ele usou para conclamar um exército e vencer uma grande batalha. Eu vou dizer para você, Neemias tinha um copo, e com esse copo ele se apresenta diante do rei, com permissão para reconstruir a cidade que ele amava, a cidade de Jerusalém. Ei, eu vou dizer para você, Elias tinha um manto, e com esse manto, Elias abre o caminho do Rio Jordão, para ir ao encontro daquilo que Deus tinha como promessa para a vida dele, e dali em diante, ele parte para o Senhor. Eu vou mostrar para você que uma mulher
Dorcas tinha uma agulha em suas mãos, e com essa agulha ela usa para fazer roupas para os necessitados da igreja primitiva. Ei, vou dizer para você, havia um menino lá em João capítulo 6, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas era pouco diante de uma multidão, mas quando ele entregou para Jesus, alimentou uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Ei, eu pergunto para você nesta noite, o que é que você tem nas suas mãos, que você possa mostrar para o Senhor, para que Ele possa fazer o milagre que você precisa? O que é que você tem nas suas mãos, para que Ele possa multiplicar para você, ou a ferramenta que você tem nas suas mãos, para que o milagre aconteça, e você possa, através desse milagre, resolver o problema que aflige o teu coração, o coração da tua família. O que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem nas suas mãos? Apresente, ofereça para Deus aquilo que você tem. Aprenda, quarta atitude, aprenda a receber ajuda de outras pessoas. O versículo 3 vai dizer, Eliseu vai dizer, disse a ela, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias. Sabe o que é interessante? Além de ele especifica, além de vasilhas vazias, muitas vasilhas. Algo sim, importante a se aprender nesse versículo de número 3. Relacionamentos. Escute o que eu vou dizer para você, relacionamentos podem abrir caminhos para que Deus traga o milagre que você precisa. Essa mulher, ela precisava, se ela continuasse só na casa dela, e tivesse só o que ela tinha ali, talvez aquilo não seria o bastante para pagar toda a dívida dela. Mas ela precisava ter relacionamentos. Agora pensa comigo. Se você é alguém mau, você trata seu vizinho mal, você trata as pessoas ao seu redor mal, você é crente, porque ela era crente. Você não fala com ninguém. O pessoal olha para você, parece que você chupou limão azedo, com casca e tudo. Você não dá um sorriso para ninguém, você não dá bom dia para ninguém. E na hora que Deus quer usar as pessoas para abençoar você, sabe o que essas pessoas vão dizer para você? Se vira. Se vira. Se ela não tivesse bom relacionamento, ninguém ia emprestar vasilha para ela. Ninguém ia emprestar. Irmãos, dificilmente, mulheres que aqui estão, a gente se empresta panela para outras pessoas? Você empresta panela da sua casa? O Malemar se empresta Tupperware, e não vou nem falar Tupperware, você empresta aquele pote de sorvete que você comprou e guarda as coisas na sua casa. Quem? Vai dizer que você não guarda pote de sorvete? Tem muito. A Que Bom na época fazia. Agora ela percebeu que o pessoal guardava, aí ela diminuiu. Eu até falei a marca já. Né? Então, hoje ainda tem. Quando você compra açaí, não é? Você vai. Quem não toma sopa nesses potes, irmãos? Gente, quem é que não faz isso? Tem alguém que não faz? Levante a mão. Tá bom. Eu vou na tua casa um dia, eu vou ficar olhando. Deixa eu entrar na tua cozinha. Escute com atenção. Eu pergunto para você agora, como estão os seus relacionamentos com as pessoas que estão ao seu redor? Vou contar uma história para você. Aconteceu uma grande enchente numa cidade. E havia um crente que estava desesperado. A cidade começou, as casas do bairro ali começou a ficarem submersas diante das águas. E ele, desesperado, ele sobe numa torre e ele clama para Deus: Deus, me ajuda. Deus, eu preciso de salvação, porque eu vou morrer. A história vai dizer que Deus manda. Quando ele sobe numa torre ali, ele clama isso, e aí então, vem num barquinho, vem alguém ali, e ele identifica que aquele alguém que está pilotando o barquinho é um espírita. E ele diz: não, Deus vai trazer a salvação para mim, você não precisa vir, pode ir embora daqui. E ele clama, continua clamando, e aí então, de repente, vem uma lancha para resgatar ele.
Mas quando ele percebe que naquela lancha, aquela pessoa não acreditava em Deus, ela era um ateu, ele diz, não, eu não posso ser salvo por um ateu. Eu vou embora daqui. Pode ir embora daqui. E aí, por último, então, ele continua clamando, vem ali alguém com as vestes, né? Eu sou um muçulmano, e vem com um helicóptero ali, e ele nega a ajuda daquele homem. Sabe o que acontece com aquele crente? Ele morre, afogado. Ele não resiste. Só que todo crente na história tem que ir para o céu, né, irmãos? Aí ele vai para o céu. E ele vai para o céu, ele chega no céu e diz, Deus, eu fui fiel ao Senhor, eu fui fiel, por que o Senhor não me salvou? E Deus diz para aquele homem, eu mandei até helicóptero para você, mas você desprezou. Cuidado com aquilo que Deus muitas vezes está usando para abençoar a tua vida e você não está percebendo. Há uma mulher, essa história também é bem antiga, bem conhecida. Vou resumir ela. Ela estava passando muita dificuldade. E a história vai dizer que ela orava todos os dias, em alta voz na sua casa. Deus, eu preciso de alimento para mim e para os meus filhos. E alguns jovens, então, brincando, querendo zombar da fé dela, vão lá e compram uma cesta bem generosa. E entregam para aquela mulher querendo zombar da fé dela, dizendo, olha, o diabo ouviu a tua oração e está aqui. É o diabo que mandou entregar para você. E ela vai dizer assim, glória a Deus. Porque eu não orei para o diabo, orei para Deus. E quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus sempre será fiel com os seus filhos. Você pode passar, irmão, por uma dificuldade. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, em tudo, Ele suprirá as nossas necessidades. Você pode passar por situações adversas, mas você não vai passar fome. O salmista Davi vai dizer, eu nunca vi o justo mendigar o pão. A quinta atitude, e eu já vou partir, que ali está 7, então é fácil você entender. Versículo 4 vai dizer, depois entre em tua casa, feche a porta por detrás de você e de seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte as que forem ficando cheias. Não é porque os vizinhos ajudaram aquela viúva que elas poderiam se meter na vida pessoal dessa mulher. Aqui vai um alerta para você. Tome cuidado para quem entra na tua vida em algum momento. Quando Deus te dá uma ordem, não queira furar a ordem de Deus. Não, eu quero dar uma ajudinha, pode dar uma melhoradinha naquilo que Deus falou. Não. Qual era a ordem do profeta? Vá, feche a porta diante de você e dos teus filhos. As vasilhas se pedem emprestado, mas eles não têm o direito. Era o que o profeta estava ensinando aquela mulher naquele momento. Porque o milagre era para ela, não era para os vizinhos. Lembra-se que quando Jesus chega diante na casa de Jairo, quem ele pede para entrar? Aqueles que ficaram rindo quando ele disse que a menina dormia, não entraram. Aqueles que foram lá dar o recado, não incomode mais o médico com a tua filha, não entraram. O milagre muitas vezes vai acontecer diante dos teus olhos, diante daquilo que você crê, mediante a ordem e a palavra de Deus. É natural, muitas vezes, diante de problemas, a gente acaba querendo se expor, a gente se expõe por conta da nossa necessidade. Não diga seu problema, não fale, não se exponha para aqueles que não vão te ajudar. Para aqueles que não têm, em algum momento, autoridade, não têm condições, seja psicológicas, emocionais ou espirituais, de te ajudar. Não é uma atitude sábia em algum momento, escute com atenção, meu irmão, aquilo que eu quero te orientar nesta noite, não é atitude sábia em algum momento chegar na igreja, sempre com aquela aparência de vitimismo, coitadinho de mim, eu sou pobre coitado, eu não vou vencer, não, em nome de Jesus, entenda isso, ao entrar por aquela porta, diga para Deus em primeiro lugar, Senhor, eu não sou digno nem de entrar na tua presença, mas se o Senhor me permite, então em nome de Jesus,
Jesus, eu não vou sair daqui como um derrotado, eu não vou sair daqui mendigando, porque se o Senhor mudar a minha história, a história da minha casa será mudada. Ei, em nome de Jesus, saia sempre desse lugar, dizendo assim, ei, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que vai fazer a diferença na minha vida, eu tenho um Deus que muda a história. Então, em nome de Jesus, nesta noite, mude a história da tua família, creia na palavra de Deus, que ela vai mudar, há milagres para acontecer sobre a tua casa, sobre a tua família. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Porque crente que fica se fazendo de vítima no meio de todo mundo, vai impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Entenda, eu sou um coitado, eu sou um miserável. Para com isso. Você é filho de Deus. Você vai passar por algumas situações adversas, mas você tem um Deus que cuida de você. Observe que nem o profeta fica com ela naquele momento, nem ele entra. Eu vou aqui, vou ficar olhando o que Deus vai fazer na sua vida. Não. Ele não entra. E é por isso que tem certas coisas, que quando Deus manda, é você e Deus. É você acreditar na palavra do profeta, naquilo que Deus orientou ao profeta. Outra coisa que eu quero que você aprenda, é que ela não dependeu do profeta para multiplicar o azeite. Deus usa as próprias mãos daquela mulher. Era ela que tinha. Escute, outra coisa importante, meu irmão. Pais que aqui estão. Existem coisas que a autoridade da tua casa você não pode transferir para os seus filhos. Ele foi bem claro. Entra, fecha a porta por detrás de você e de seus filhos, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ele está dando a ordem para aquela mulher, não é para os filhos. Não são os filhos que se governam numa casa. Não são os filhos que estão com uma autoridade sobre aquela casa, era ela. Naquele momento, na ausência do marido, era ela. A ponto de que você lê no texto comigo, que ela está enchendo. Ela vai pedir, filho, traz vasilha. Ela está enchendo. Segura aqui, filho, que eu vou pegar outra. Não, Deus fez com que eles participassem do milagre, mas a autoridade não estava sobre eles. Filhos, aprendam algo aqui. Filhos, escute com atenção. Não importa a idade que você tem. Está debaixo do teto do seu pai, da sua mãe. A autoridade é eles. Não é você. Fica bravo comigo. A autoridade é eles. Você pode ter maioridade, pode decidir por você, mas você não tem autoridade sobre aquela casa. Sobre aquela casa, o seu pai e a sua mãe. Você está aqui comigo? Diga amém. Deus usa as próprias mãos daquela mulher para que o milagre acontecesse. Ela não ficou deitadinha na rede, ela fez exatamente o que o profeta disse. Sexto, esteja pronto para receber mais de Deus. Aquela viúva queria continuar enchendo as vasilhas, porém não havia mais vasilha para encher. Versículo número 6 vai dizer assim, ela disse assim, quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma vasilha. Ele responde, mãe, não há mais vasilha nenhuma. Esse mãe foi eu que coloquei, tá? No texto não tem. Só estou tentando conjecturar com você aqui, tá ok? Ele vai dizer, mãe, não tem. Não tem mais nada, mãe. Tudo está cheio. E aí a Bíblia vai dizer que o azeite parou. Ei, meu irmão. O azeite parou, ele não acabou. Entenda isso. Não é que acabou. Não, ele parou. Se ela tivesse mais vasilha, mais azeite teria. Tem pessoas, escute o que eu vou dizer para você, cuidado para não entrar ganância no teu coração. Tem pessoas que se contentam com um pouco. Eu só queria um fusquinha, eu só queria um carrinho, eu só queria uma casinha. Ei, escute, Deus tem sempre o melhor preparado para você. Mas não permita que ganância, soberba, encha o teu coração. Para alcançar as preciosas vitórias que Deus tem nos dado.
Ele é o dono do ouro, da prata, então é necessário termos fé, termos um espírito de empreendedorismo dentro da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, espírito de conquista sobre nós, porque você sempre tem que estar pronto para novos desafios na sua vida. Ei, não pare de alcançar. Deus tem te dado milagres, meu irmão. Abre os teus olhos, veja naquilo que você pode olhar para aquilo e trazer prosperidade para a tua vida. Há um versículo, Isaías 45, só não lembro agora qual é o versículo, capítulo 45 vai dizer assim, olha, que o Senhor tem tesouros escondidos, riquezas encobertas. Os milagres que Deus tem feito para a tua vida é te preparando para grandes coisas, grandes conquistas, tesouros que estão escondidos, seja num olhar, numa palavra, numa atitude, coisas que estão chegando diante de você. Deus vai trazer a existência para você, que Deus abra os teus olhos, você comece a enxergar. Ei, eu vou dizer assim, enxergue sim grandes coisas acontecendo no seu futuro, diante daquilo que Deus está proporcionando para você naquele momento. Aquela mulher não sabia que todos aquele azeite, eu vou viver com isso daqui então, a partir de agora eu vou fazer algum pãozinho aqui, algum pãozinho ali, vou conseguir pagar a dívida. A Bíblia vai dizer que quando ela entende, quando ela vai de volta ao profeta, você leu a história comigo, vai, pague a tua dívida, vende esse azeite, pague a tua dívida, e você e os teus filhos vivam do resto. Ei, em nome de Jesus, saia daqui nesta noite com o coração dizendo, eu vou vencer, e Deus vai abrir portas e caminhos para mim. Se houver alguém aqui que está desempregado, eu quero profetizar, Deus vai abrir portas para você. Eu sei o que eu estou falando nesta noite, Deus vai abrir portas para você. Entenda algo que eu quero mostrar para você, e eu vou para o último tópico agora, e aí eu quero orar com você. Sétimo, entenda porque Deus te abençoou. Deus não quer trazer apenas uma cura para você, ou te curar só para curar, não. Porque em algum momento Deus nos cura, mas vai chegar um momento na nossa vida, a gente vai morrer. Deus não faz milagres só por fazer na nossa vida. A fidelidade a Deus também consiste em voltar a Ele com a bênção e perguntar, o que o Senhor quer que eu faça agora diante daquilo que o Senhor já me deu? Você já se perguntou para Deus em algum momento, quando Deus prosperou o teu caminho, abriu alguma coisa para você, você disse, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso agora? Porque nós não podemos ter o espírito de ingratidão na nossa vida, vir para a igreja, Deus abrir caminhos para nós, abrir portas para nós, e a gente sai por aquela porta, e depois, quando conquista aquilo que Deus prometeu através da sua palavra, no altar dele, e a gente não vem mais para agradecer ele. E tem gente que diz assim, eu nem vou mais, porque parece que Deus deu uma dura em mim lá, aquele dia, com o pastor, e Deus está zangado comigo, então nem quero ir mais. Para com isso. O pai corrige a quem é que ele ama, a quem ele ama. O que queres que eu faça com isso que o Senhor tem me dado? Lembra-se de Abraão, recebe a promessa e oferece em sacrifício seu próprio filho a quem Deus havia pedido. Abraão foi provado. Será que eu e você conseguiríamos passar pela prova, pela fidelidade a Deus, assim como Abraão passou? Após alcançarmos uma promessa de Deus? Certamente, se Deus tem uma vitória para nós, nós precisamos ser fiéis a Ele naquilo que Ele nos dá. Que você consiga entender, e eu sempre orar a Deus, pedindo que janelas se abram sobre a sua vida. A providência de Deus sempre virá. Mas que tudo o que Deus nos der, estejamos prontos em algum momento para devolver. Eu me lembro da oração da pastora Ana, que ela disse que o Senhor não me dê nada. Que tudo que o Senhor me der, eu possa ter à disposição, se um dia tiver que te devolver, eu te devolvo. Não me dê nada que eu não possa te devolver. E se algum dia você tiver, tenha disponibilidade ou a disposição para em algum momento devolver a Deus. Deus colocou algo no meu coração, eu não planejei isso à tarde, enquanto eu estava aqui sendo ministrado.
durante o louvor, eu pedi algo que fossem buscar lá. Porque eu me lembro que na pandemia eu usei essa estratégia e deu certo. E Deus colocou algo no meu coração. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Você crê que eu sou profeta para a tua casa, para a tua vida? Diga glória a Deus. Eu vou dizer algo para você, você não é obrigado a fazer. Se você não tem essa intenção, então não faça. Não, você não precisa fazer. Alguns dias atrás eu preguei aqui e disse que em 4 dias Deus daria vitória a você, que Deus fazia. Aconteceu na vida de quem acredita, quem confia. Ah, mas na minha não aconteceu, pastor. Não é porque você não acreditou. Tudo depende, Deus tem propósitos. Como eu sempre digo, Ele fala na coletividade, mas Ele trata na individualidade de cada um. Traz para mim, por gentileza, Anderson. Quem se lembra dessa atitude que eu tomei uma vez diante das câmeras aqui da igreja? Das câmeras não, de um celular. Havia um celular na minha frente aqui, eu pregava aqui, né? Era um aparador que tinha aqui, e eu coloquei uma panela diante do altar. Quem se lembra disso? Levante a mão. Muitos irmãos. E naquela vez eu lembro que por conta da pandemia, todo mundo com medo de que ia acabar alimento. E eu lembro que eu te orientei, pelo amor de Deus, não gaste, não vá no mercado, e use o seu, como é que fala? O seu crédito, cartão, o seu saldo do seu cartão, não vá desesperado, porque a fatura vai chegar, não vai acabar alimento. O mundo depende do nosso país, dessa nação. Nosso país, tudo que planta, colhe. Eles precisariam de, vai acabar porque eles vão vender para todo mundo. Não vai, não iria, e graças a Deus. Por mais que alguns passaram necessidade, a gente também não posso aqui generalizar, alguns passaram, mas eu me recordo que esta casa, ninguém passou fome. Ninguém. E quando Deus colocou algo no meu coração, algo profético, quando você chegar na tua casa, pega essa panela. Pegue uma panelinha, seja igual a essa, que você possa. Essa aqui está até com adesivo nosso. Foram lá na cozinha buscar. Você vai pendurar ela ali, deixar ela à sua vista, em cima da geladeira, em cima na janela ali da sua pia, algum lugar. Essa panela tem que ficar visível. Pega uma panela pequena, não precisa pegar grande. Pega o tacho, não, pega uma panela pequena. Você vai se lembrar dessa palavra que eu vou trazer sobre a tua vida. Essa atitude profética que você vai ter. Vai haver multiplicação em áreas da sua vida ali na sua casa. Haverá multiplicação. Haverá multiplicação de alimento. Haverá multiplicação pela tua fidelidade. Haverá multiplicação nas suas finanças. Deus vai bloquear o devorador. Deus vai fechar a boca ali do migrador, do cortador, do devorador. Deus vai fechar a boca de todo mundo. Se você crê, você faz isso. Se você não crê, não faça. E também não faça, eu vou fazer e dê o que der. Não é isso. Não é isso. Não faça, porque eu vou orar. E na minha oração, quem tiver dúvida, não faça. Porque não adianta você fazer, eu vou fazer ali, pastor, vamos ver o que vai dar. Eu vou ver se o pastor é assim mesmo. O pastor faz tudo o que é. Irmãos, eu sou assim, eu sou simples. Eu sou desse jeito de olhar e ver e ser obediente a Deus. Eu não planejei isso na minha casa, porque nem da minha casa eu trouxe a panela. Eu peguei aqui na cozinha. Mas quando eu estava ali olhando e vendo esse movimento, colocando esse texto na minha mente, eu me lembrei dessa panela, da panela que um dia, onde Deus os guardou. Só que agora, não é para clamar por conta que vai faltar, não. Haverá multiplicação. Aquilo que você tem, Deus vai multiplicar. É essa multiplicação que vai acontecer sobre a tua casa. Você crê nisso? Se coloque de pé, por favor. Na galeria, se coloquem de pé. Ministério de Louvor, vocês podem subir aqui, por gentileza? Agora,
por favor, que eu vou orar com você. Põe a panelinha lá, em cima da geladeira, deixa lá. Mas, pastor, eu posso usar a panela? Se você precisar, pode, mas sempre ela tem que ficar à sua vista. Tem que ficar na sua vista. Para você se lembrar. Sabe por quê? Porque as coisas vão acontecer e se ela não tiver à vista, você esquece que Deus está fazendo para você. Nós somos assim. Você é assim, eu sou assim. Se nós não colocarmos, nós não fizermos, pastor Ana, me ajude, você vai colocar para nós uma panela lá. Eu preciso me lembrar, porque eu sei que Deus vai multiplicar sobre a minha vida. Eu creio nisso. Estou fazendo isso. E eu estou crendo nessa palavra que eu estou dizendo, que estou lançando, porque eu preciso. Eu preciso que Deus multiplique certas coisas na minha vida. Que Deus multiplique algumas coisas para nós, sobre esta casa. E tudo que chegar na casa de Deus, chegue na nossa casa. A prosperidade que chegar sobre este altar, sobre essa casa, vai chegar na tua casa também. Em nome de Jesus, creia nisso. Quero que você feche os seus olhos por um instante. Vocês têm uma canção já pronta? Deixa eu orar aqui e aí a gente vai cantar. Vamos fazer o seguinte, cante, enquanto eu vou lançar as palavras sobre a igreja. Vamos cantar uma canção. E aí eu quero orar com você. Enche o teu coração de fé. Enche o teu coração de fé nesta hora. Enquanto nós estamos aqui, eu quero abençoar a Rosa Evangelista, que está lá, que pede pela saúde. Aliás, pede pela saúde da Rosileide. Que Deus abençoe a Jennifer, a Emanuele. A Manuzinha, filha do nosso irmão Rafael, está com uma infecção no ouvido. Eu quero profetizar cura sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Traz a cura, Senhor. Prepara o nosso coração para este momento profético. Prepara o nosso coração, ó Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado No esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Diga, temer por quê? Temer porque Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Eu não vivo do que vejo, Mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Diga mais uma vez o fogo. fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu Estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. não estou sozinho, Diga! tu estás comigo, Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu veio em ti. haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu
Eu creio em. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Feche os seus olhos neste momento. E se você for fazer esse ato profético na tua casa, assim como Eliseu disse para aquela mulher, vá, pede vasilhas emprestadas, não poucas, muitas vasilhas vazias. Aquela mulher não tinha nada, mas ela tinha uma palavra. Ela precisava crer naquela palavra e ela vai para a sua casa. As vasilhas foram emprestadas. Eu começo a imaginar talvez aquela mulher dizendo, ei, empresta vasilha para mim. Mas o que vai fazer? Você não tem nada. Os seus filhos vão ser levados escravos. Você vai vender minha vasilha? Ela diz, não, Deus tem um milagre para minha casa. Deus tem um milagre para minha casa. Eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz de Deus através do profeta. E aquela mulher então reúne, você leu a história comigo. Ela fecha a porta. E ela faz exatamente como o profeta diz. Ela pega a vasilha que ela tinha, pouco azeite, e ela começa a derramar. Aquele vasilho, encheu uma, ela diz, como é que pode? Eu tinha só um pouquinho. E ela continua enchendo. Ei, em nome de Jesus, você não vai passar vergonha. Deus manda eu dizer para você, ei, acalma o teu coração. Não haverá vergonha na tua casa. Você é fiel a Ele, você é obediente a Ele. Não haverá vergonha na tua casa. Ei, haverá honra sobre você. Ei, em nome de Jesus, assim como Bartimeu, ele lança de si aquela capa quando Jesus chama ele. Ei, em nome de Jesus, a capa da vergonha vai cair da tua casa, da tua família. Ei, em nome de Jesus, Pai, eu oro neste momento, Senhor. Eu creio, ó Deus, na tua palavra. Eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, nesse lugar. Oh Deus, haverá multiplicação, Senhor. E os teus filhos verão a prosperidade que o Senhor trará sobre a sua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus, Senhor, neste mês de março, assim como essa chuva tem regado a terra, oh Deus, a terra tem sido molhada, haverá frutos sobre a terra. Ei Deus, haverá frutos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Aqueles que estão crendo nessa palavra irão colocar a panela e eles verão, Senhor, a prosperidade chegando sobre esta casa, a multiplicação chegando sobre esta casa. Ei, em nome de Jesus, haverá saúde. Você não vai ficar dependendo de remédios. Em nome de Jesus, você não dependerá de remédios de depressão, contra a insônia. Ei, em nome de Jesus, todo remédio de tarja preta, eu repreendo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura. O milagre começa a chegar na tua casa. Haverá milagre sobre a tua família nesta noite, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, neste altar. Haverá multiplicação. Oh Deus, em nome de Jesus. Não é porque está faltando, é aquilo que temos, o Senhor multiplicará. É aquilo que está sobre a nossa mesa, haverá multiplicação. Eu creio, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor está virando a história, Senhor. Oh, haverá impacto nessa família por essa atitude. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Eu creio, Senhor, que haverá milagre, que haverá multiplicação. Aleluia. Tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade. Recalabaxere balabasturianda labaixo. O vento
Oi, calabaxere, balabasturi, andalaba. não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Larabaxere, candalamas. Porque Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio. Não vivo do que vejo, Mas vivo do que creio, irás prover de novo. eu creio em ti. Se você crê, coloque a sua mão sobre a tua cabeça e diga: Senhor, eu recebo toda palavra que saiu do teu altar nesta noite. E eu sei que o milagre da prosperidade, o milagre da saúde, portas abertas, chegará sobre a minha casa, sobre a minha família, no nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda Jesus com alegria no teu coração. Aleluia! Aleluia! Pastora Ana, pode dar os recados dessa semana? Você tem? Isso, aí você vai. Não, o microfone tem aí. Sim, é o recado, e você fala também do que você vai estar fazendo lá na porta, no final. Ó, se você puder, põe assim no grupo de mulheres, você que é mulher, você que é os homens aí, você que pôr na sua casa, coloque, divulgue isso. E aqueles que não vieram no culto vão perguntar: o que aconteceu? O que o pastor mandou fazer? Se ela crê, entende? Você vai falar para ela assim: assista o culto, para você pôr a palavra no teu coração, e aí você faz. Porque também não adianta falar: eu vou fazer porque ver se vai dar certo, né? Não é mandinga. Não é receitinha, vai ver se vai dar certo. Nada disso. É pôr a palavra e crer. Amém, queridos? Se você fizer isso, depois não deixe de contar o testemunho aqui. Nós precisamos ouvir testemunhos. Tem tanto testemunho para ser contado. Aí vocês falam às vezes aqui para nós, está faltando vir aqui. Para que todo mundo saiba o que está acontecendo aqui. Aí fala assim: se não acontece nada na igreja. É só você falar que está acontecendo. É que eu preciso que você fale. Ou se me autoriza: pastor, pode falar que eu contei para o senhor, pode falar. Aí eu vou contar aqui, mas é importante que você esteja aqui. Que todo mundo saiba. Porque senão fica aquele negócio, né? O pastor está inventando. Não estou dizendo que você vai duvidar de mim, mas ele está acrescentando a mais. Eu quero que seja sempre verídico. Alguém disse um dia, ele falar verídico, disse assim: é um caso jurídico. Não é jurídico não, é verídico. Tá bom? Está aqui comigo, verdade. Desculpe. E você fala para que você vai fazer lá na porta depois, tá bom? Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Recebeu a bênção, a porção da bênção sobre a sua vida? Em nome de Jesus, vocês estão me ouvindo? Paz seja convosco, amém? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: a bênção de Deus não é restrita, ela sempre continua, amém? Então, amanhã, culto de oração.
venha participar. Se levantem homens e mulheres, soldados de oração, gente que busca a Deus, gente que se rende ao Senhor. 8 horas da noite, culto de oração. Nós falamos, primeiro mês, segundo mês, que a gente quer viver uma vida diferente, que esse ano vai ser diferente, que a gente vai fazer diferente. Então, vamos fazer diferente? Vamos buscar a Deus, vamos vir para a oração, vamos vir para a presença do Senhor. Então, amanhã, 8 horas, culto de oração. Na sexta-feira, o encontro das mulheres, todas as mulheres dessa casa, nós estamos esperando por você. 8 horas da noite, na sexta-feira, encontro de mulheres. Venha participar, convide uma amiga, alguém da sua família, uma outra mulher da sua família, venha participar. Ah, pastor, é só para as mulheres casadas, é todas as mulheres. Você pode vir e participar conosco deste culto, deste encontro de mulheres. Nós temos, junto com o encontro de mulheres, pastora, preciso vir, mas eu tenho que trazer a minha criança. Filho, filha, traga. Nós temos o apoio das professoras do departamento infantil, então traga a sua criança. Pastora, eu vou trazer uma convidada. Venha, traga uma convidada, traga alguém, venha para a casa de Deus. É outra coisa, nesta sexta-feira nós vamos estar fazendo um chá de bênção sobre a vida da mamãezinha da Mariana, a esposa do Rafael. Então, se você quiser participar, puder participar, compre um pacote de fraldas, traga também junto com você. É uma maneira da gente participar deste momento, dessa família, não é? Abençoando a chegada do Benjamim. Então, se você puder e desejar, participe disso conosco, amém? Sábado, bora lá. Nós vamos estar aqui reunidos, jovens, adolescentes aqui reunidos com o culto do Bora Lá. E no domingo, 8h30 da manhã e 18h30, nós temos o culto da família, onde nós somos mais uma vez abençoados pelo Senhor. Falei para o seu irmão, nós estamos esperando por você, ou quero estar aqui junto com você. Amém? Eu passei agora ali em frente ao escritório pastoral, e nós temos ali 5 irmãos participando, candidatos ao batismo. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Dia 22 teremos batismo aqui nessa casa, um culto de celebração, de alegria, e que muitas mais pessoas possam fazer parte desta colheita em o nome de Jesus. Agora, no término do culto, nós vamos estar ali atrás, na recepção da igreja, para falar com você a respeito dos nossos cursos de ensino. No domingo nós comunicamos a toda a igreja que nós vamos ter a partir do dia 20, vai ser 23, 24, 25, dia 26, agora de março, nós vamos dar início ao ensino aqui na Casa de Deus. Então, nós teremos uma quinta-feira de oração e uma quinta-feira de ensino. Nós vamos estar ali para falar com você a respeito desse projeto, para você poder se inscrever em um dos cursos. Então, passando por ali, você que deseja, e eu desejo que todos queiram participar, você possa parar ali, conversar conosco sobre o curso de Introdução Teológica à Vida Cristã. Pastora, eu tenho pouco conhecimento, eu aceitei Jesus, mas eu nunca tive a oportunidade de participar de um estudo sistemático da Palavra de Deus, direcionado da Palavra de Deus. Então, venha participar conosco. Nós estamos com o curso de Introdução Teológica à Vida Cristã, estamos com curso para os homens desta casa, não é? Também temos curso para as meninas de 11 a 15 anos, temos uma classe formada, temos classe para as mulheres. Então, venha participar conosco do crescimento através do estudo da palavra de Deus. Amém, meus amados? Nós vamos estar ali atrás para orientar, tirar dúvidas com você, e também para já fazer a sua inscrição na sua sala de estudo. Hoje nós temos pastel aqui no Café e Graça, pastel quentinho, Deus agindo poderosamente, não é? E para as mulheres também, para todos os irmãos, nós estamos com o bazar da igreja preparado. Então, se você desejar, você pode aqui na casa, ao lado do nosso novo barracão aqui, temos um espaço preparado com um bazar. Passe por lá, temos roupas masculinas, femininas,
temos artigos de casa, de decoração, de cozinha, sapatos, roupas infantis. Passe por lá, prestigie, além de abençoar a sua vida. E temos uma galera aqui que decidiu que vai viver um ano diferente, porque agora eles são fitness. Eu vou chegar nesse nível. Sábado, das 8 às 9 da manhã, tem o futebol dos homens. Pastor Josiel vai estar lá. Né? Já está uniformizado, vai estar lá. Você, homem, também. Vamos começar um ano diferente, né? Então, pastor Eduardo está avisando aqui que sábado tem o futebol das 8 às 9 da manhã. Se você deseja mais informações, só para os fitness, né, pastor? Só para os homens assim, Tem que ser, né, pastor? Senão não vai dar certo. Ele falou que pode ser os gordinhos também. Pode, também pode. Só precisa querer mudar de vida. Aí vai dar tudo certo, tá bom? Então, procurem pelo pastor Eduardo e participe desse momento também, em nome de Jesus. Vamos para a nossa casa abençoados, meus amados? Levante a sua mão aos céus. Eu vou pedir, por favor, pastor Eduardo, venha cá, fazer esta oração com todo o povo de Deus. E nós vamos lá para trás, para poder tirar todas as suas dúvidas a respeito do ensino na casa do Senhor. Amém. Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Oremos. Papai do céu, muito obrigado por essa noite abençoadora, por todos os louvores que foram entoados, Pai, pela sua palavra que foi salvífica e abençoadora. Foi uma palavra de milagres, ó Pai, e tomamos posse dela. Pai, em nome de Jesus, dê uma noite abençoada, Pai, e também uma quinta-feira de bênção. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo teu ato, pelos milagres, prodígios e maravilhas nessa casa, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Com o grande amor de Deus, a graça poderosa do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus venha estar com você hoje e sempre. Você diz? Amém. Vá com a presença do Senhor, em nome de Jesus.